Buenas tardes, diretamente da nossa TV Zumbilândia, Costa da Lagoa, para todo sempre. Uma bonita demonstração do trabalho voluntariar na saúde, voluntariar na educação, voluntária Meg, durante tempo suficiente para ter autonomia nos resultados com os próprios filhos e demonstrar para a Justiça de Florianópolis que não vamos tolerar os conluios, as coligações que o Estado, maldito por natureza, decidiu fazer com aquelas vadias políticas que assombraram a minha casa, deferindo todas aquelas palavras que de agora em diante só vai piorar, que cada vez mais eu vou ser cerceada do meu trabalho, da minha liberdade, que eu não vou poder morar na Costa da Lagoa, que não darão um minuto de sossego para mim, que a partir de agora sim, que o Renato está preso preventivamente, eu vou ver o que é o poder do racismo, do ostracismo, do comunismo delas implantado no lugar. Foram as ameaças deferidas por Rosângela Máximo, Elisete Xexetão e Dona Nailde Maria Marques. Mediante esse tipo de consagração de senhora Nailde, que ela tem um envolvimento suficiente com o Ministério Público para piorar a minha vida, eu gostaria de dizer para a Vara da Infância e Juventude que vou brindá-los com a minha ausência, mediante o bonito trabalho que eu já desenvolvi, demonstrando todas as fraudes necessárias através dos programas de advogados legalmente constituídos, tanto advogada particular quanto ao advogado público, mediante o bom trabalho que eu fiz junto à delegacia da Lagoa da Conceição, com aquele escrivão que todas as vezes que me inquiriu, me entrevistou, me tomou meus depoimentos, eu estive à disposição do profissional, mediante o que passei, a prisão injusta e arbitrária, depois do conluio do Xexetão com o juiz Reni Batista Neto. Também tenho demonstrado, passei por todos os processos, e no que se diz respeito a meus filhos, minhas regras, não se discute guarda de filhos nesta casa. Nem nas casas de justiça não se discute isso. Porque uma mãe passiva, prudente, trabalhadora, não fui impedida de construir minha casa. Porque até então eu era útil para o conluio, o Renato era útil para o conluio das politiqueiras baratas, malditas por natureza. Depois, então, elas começaram a desenvolver os programas naturais na ilha de conluios, usando as instituições contra a família. E mediante esses resultados tão deploráveis, que foi as várias invasões de polícia militar, polícia civil na nossa casa, vendo as nossas estruturas, nosso modelo de vida, não temos nada a esconder e nada mais a declarar do que já foi fornecido para essas autoridades. E muita falta me faz o senhor Plates, competente, para poder estar me entrevistando. Porque não existe mais mídia limpa, mídia honesta, mídia capaz para poder estar entrevistando. E à medida que essas vagabundas conseguiram algumas reportagens na TV Record de lixo tóxico, Cidade Alerta, junto com delegados, eu me dou ao luxo, ao livre-arbítrio de não querer mais nada com essa putrescina, essa cadaverina da justiça, a não ser deflagrar nas redes que não existe mais justiça, que nós estamos mediante um problema de insegurança jurídica. Estamos mediante a leis que não foram respeitadas,
direito individual violado, que seria inviolável. É inviolável o meu direito de ser assistida remotamente pela justiça desde o ano de 2016. E quando é violado a própria lei por causa da arbitrariedade jurídica, da insegurança, dos conluios, dessas programação com grupos que tem dinheiro de ONG, tem dinheiro do Estado, tudo misturado, pago para esses conluios, essa máfia desgraçada que se levanta contra o pai e a mãe e não se levanta contra os bandidos indisciplinados de 2 quadrilhas da Costa da Lagoa que atacam a família há tantos anos. Brindarei-los com o luxo da minha ausência, para prestigiar vossa competência de fazer um bom trabalho ou não, e depois deflagrá-los em verdade e justiça nas redes sociais. Este é meu objetivo. Meu objetivo jamais foi negociata jurídica. Nós somos inegociáveis, não existe negociata jurídica, não existe sentar na frente do juiz e dizer na negociata, eu mando o papai para casa, você bota o filho na escola. Negociata jurídica, não. Já avisei, já escrevi a carta para o advogado, já li, já xinguei, já disse tudo o que tinha de dizer para essa justiça. E esse é o pensamento também dos meus filhos, que esperam o pai em casa. Diferente seria se esse pai já estivesse na casa, livre da arbitrariedade jurídica e prestando os cuidados à família, que nós pudéssemos nos reportar à justiça como uma família. Agora, com a família destruída, meritíssimo canalha, lá da infância, que tu é canalha, para insistir nisso, quem está insistindo nisso é canalha, imprudente, não merece um pingo de respeito porque é irresponsável. É irresponsável porque está apoiando conluios de extrema esquerda, tiraram a segurança pública da família, negligenciaram de todas as maneiras nosso direito de defesa, ampla defesa, e querem sucumbir a família a sair da capital Florianópolis com arbitrariedade, inclusive midiática. Eu quero que o juiz vá para o inferno. Seja quem seja, eu quero que você vá para o inferno. A minha história é conhecida mediante a vara da infância e toda a arbitrariedade feita, lida e consagrada através das telas e do próprio processo do segredo de justiça. E isso nos faz diferente de pais convencionais que nunca lutaram por nada, nunca desejaram cuidar da educação dos seus filhos, nunca desejaram promover a segurança dos seus filhos e muito menos precisaram lutar contra quadrilhas de sequestro premeditado, grupos da turminha do Chechetão, grupos de extrema esquerda capazes de tirar água, rasgar a Carta de Direitos Fundamentais e promover todo esse terrorismo que está deflagrado, está desenhado, está demonstrado através dos canais de Magda Keiber e os canais de Renato. Nossos filhos, nossas regras, reza a Avuela e o Renato com a mãe Meg para dizer que não são objeto de negociatas jurídicas. E essa audiência é totalmente irrelevante, é totalmente inconsequente, é totalmente arbitrária. Mediante tudo que nós já temos demonstrado. E a maior arbitrariedade é querer fazer isso de forma coercitiva novamente, mediante eu já ter um certidão que eu não quero mais prestar continência para esses bandidos da justiça, porque são bandidos que se aliam a bandidos.
Então não tem moral, não tem competência para escutar a minha pessoa. Não tem entendimento. Eles querem causar mais problema, mais constrangimento para minhas crianças. De ver o pai lá algemado nos pés e nas mãos. Não vai ser dado esse procedimento. Não vai. Quer fazer medida coercitiva de novo? Arbitrariedade tóxica, mais putaria, arrombar portão, botar polícia, botar avião. Faça o que quiser. Vocês estão errados. Errados e muito errados. Porque eu não vou ceder nem negociar. Não vou aceitar escolas deficientes. Cheio dessa maconheirada. Dessas stalking fofoqueiras e dos bullying que o Serginho sofreu e a consequência sobrou para a mãe cheia de mentalidade de instrução resolver e se virar de resolver, mesmo mediante todos os assombrosos problemas que vêm caindo sobre as nossas cabeças. Quando a família decide investir em largas demandas de se defender, que tem que sair espantando de chinelinho drogados, abusivos, canalhas. Isso não é dado relevância por parte das polícias, que só querem deflagrar propagandas das suas polícias e não fazer na prática aquilo que tem que ser feito? Que é proteger a família, e não vir aqui carregar a família e deixar os bandidos tudo aí passeando para ver o que eles vão fazer depois. Nós temos um problema de imoralidade nas instituições. A mesma coisa acontece quando o Conselho Tutelar decide ouvir o promotor tutelar e seguir a demanda da tutela, que nada tem a ver com tutela. A tutela é minha, dos meus filhos, minhas regras. O Renato é um pai trabalhador que está cerceado de trabalhar, de cuidar dos assuntos da oficina por causa toda essa força arbitrária, excessiva, que aplicaram contra mim e levaram o Renatinho de brinde. Para continuar essa putaria chamada justiça brasileira do direito positivo, essa arbitrariedade tóxica. Nós temos a preferência dada pela Constituição sobre cuidar os nossos filhos com as nossas regras, mediante um Estado maldito, totalitário, prostituído e omisso. Senhor Jorginho Melo. E eu não estou aqui para fazer boas palavras, nem suaves palavras. Eu estou aqui para exercer minha liberdade, total liberdade de me expressar mediante os fatos, mediante as calúnias desse crespo de merda, de me chamar de extrema direita, quando ele mesmo e a cunhada dele sequestraram o meu direito, supostamente direito ao voto, que nada mais é do que uma obrigatoriedade tóxica. Assim como crianças na escola é outra obrigatoriedade tóxica. Experimentos ilegais em criança é outra obrigatoriedade tóxica. Isso não são direitos, tão gritados pelos positivistas como direito. Direito é você ter direito de ser livre, ter livre opção de escolha, senhor Jorginho Arbitrário Melo. Mas, nesse momento, as medidas coercitivas são aplicadas para a família e não para os bandidos. As obrigatoriedade tóxica, legalidade tóxica, da coletividade tóxica, tudo recai sobre a mãe e o pai. Ao ponto de talvez esse pai preferir estar lá do que estar cá, sofrendo com a perseguição das maníacas políticas. Aquela gritaria toda que só vai piorar, que agora vai piorar. Quem é Nailde Crespo para dizer que agora vai piorar? Vai piorar para vocês. Porque uma hora essa justiça vai se cansar de passar vergonha nas redes sociais, de ser reprovada
pela uma mãe de família, pela mãe Meg, reprovada. E não é de hoje, né? Porque eu já denunciei vários canalhas da arbitrariedade tóxica aí. E eu ainda consigo reagir. Como diz a conselheira tutelar prudente, ainda consegue falar do assunto. Sim, eu ainda consigo falar do assunto mediante toda essa injustiça. Significa que eu estou lúcida, preparada para dar mais carteiraço em juiz vagabundo, que estou muito bem. Meus filhos, mediante toda a agressividade da sociedade decadente, estão bem, estão alimentados, estão conscientes, não querem ver o pai algemado e preso, passando por todas essas coisas que não combinam com o método que nós temos de cuidar dele, da saúde dele, rasgando o direito do paciente crônico, rasgando carta de direito fundamental de criança, de direito de acesso à criança à água, a tantas coisas, e pegando uma linha lá daquela porcaria do Estatuto de Santa Catarina e querendo fazer que aquilo vibre mais alto que tudo o resto. Senhoras e senhores da justiça, chegou a hora de vocês vestir as calças, jogar as tangas fora. Ali fora estão várias bagas ainda verde para mim levar bagas para vocês, mas não estão maduras, então não posso ir lá desta vez. Quem sabe no próximo, que vai ser diretamente com esse Tribunal de Justiça. Eu repito, tirar a tanga e vestir as calças. Essa é a regra. Parar com a folia que vem de vocês, a folia de apoiar essas vagabundas da coletividade tóxica, da drogadilândia, da sexolândia, da sexualização precoce, abusadoras, mesquinhas, medíocres, nunca tiveram responsabilidade com criança, mulheres megeras e muitas vezes pagas pelo poder público para estar a cargo dos nossos filhos. Não queremos. As pessoas da prefeitura que violaram o histórico escolar em 3 anos, como se não fosse um documento, sem nunca ter dado uma assistência para a criança. E falamos muito bem nas redes, e falamos muito bem se a justiça quiser nos gravar. Agora, expor os meus filhos a sair da casa para ir para essa casa de justiça, que deveria ser uma casa de justiça, mas está consagrada, alienada a tudo que não presta. Não gastaremos nem 1 minuto do nosso tempo com vocês. Eu já falei para o advogado que isso é uma causa encerrada. Resolvida não é resolvível. E não tem justiça que vai decidir se eu posso não ficar com os meus filhos que são meus. Saíram de mim. O Estado não tem útero. O Estado não tem nada. O Estado não é nada sem as pessoas que moram nele. E é uma boa hora para fazer uma boa reflexão, principalmente no gabinete do governador, que não teve a capacidade cognitiva de tirar o pai de família dessa merda, dessa ridícula prisão preventiva, enquanto nenhuma das abusadoras está em prisão preventiva. Estão por aí se fingindo do coitadismo, que nós que perturbamos vizinhos quando os vizinhos são uma quadrilha do boletim de ocorrência falso, visando agredir as crianças, agredir a mãe, agredir a casa das crianças e, inclusive, tomar o bem da família. O lugar certo de fazer as denúncias é deixá-las públicas, que aí não tem, mas não que eu não tenha feito, porque tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Deixa eu ver quanto que deu aqui pro homem que resolveu conversar comigo no sábado. Eles gostam, ó. Ó o texto. Meu Deus, que jornal. Dá um livro pro homem aqui, ó.
O conselheiro tutelar não vai me ajudar no deslocamento, porque ele não tem moral para isso, nenhum deles. Eu não quero esse tipo de auxílio. Querem fazer medida coercitiva? Façam. Ah, vai ser presencial às 15 horas. Muito bem, arbitrariedade tóxica de novo. A arbitrariedade tóxica do judiciário maldito por natureza, que não se cansa de fazer baitolagem. E aí quer respeito. Respeito é me ouvir remotamente, mediante os fatos demonstrados e narrados pela família. Agora, se estão em conluio com essa cacaiada da Costa da Lagoa e querem manter um grupinho de bandidas. Ai, porque a Rosângela Máximo socorreu o baleado, disse o delegado. Ela não socorreu nada, ela botou a quadrilha diretamente do quarto do filho para debaixo do poste. Mas a narrativa da Floripa, Floripa Mil Grau, da Record, é a narrativa que o judiciário quer emplacar. E eu vou fazer o que mediante isso? Cada um joga com as armas que tem. A senhora está mostrando as suas armas. Não. Como disse meu amigo hoje, bota o inimigo debaixo do braço e aperta até ele não aguentar. Ele diz que faz isso. Pois é isso que eu vou fazer com o Estado de Santa Catarina. É apertar até vocês não aguentar mais e passar vergonha. De mentir em propagandas nas páginas de polícia, nas páginas de governador, quando, na verdade, vocês são meros esquerdistas lunáticos, extrema esquerda, sequestradores de criança, usando as próprias instituições, querendo forjar favorecimento ilícito. A mesma coisa que é feita para o cara que pega os dinheiro público nas campanhas de vacina. É a ilegalidade tóxica. Eu não sinto medo de vocês. Porque a hora que perguntar para esses heróis aqui atrás de mim, perguntar para eles o que eles querem, eles vão dizer, com a boquinha deles, que eles querem a oficina de papai e a oficina de mamãe. Mamãe voltando a cortar cabelo. O Serginho disse, minha mãe nunca ficou sem usar as tesouras dela por mais de 24 horas. Nem quando viajava. E agora passando por tudo isso e ainda tendo que aguentar a arbitrariedade tóxica da justiça. Eu sinto muito. No final de tudo isso, a guerreira que luta sozinha não vai comemorar com nenhum de vocês. Mais um carteiraço em todos vocês. Eu fui competente, prudente, autônoma, unânime, para trazer até aqui a belíssima trajetória dessas duas crianças. A belíssima trajetória, mesmo mediante hospital, mesmo mediante participar do SUS Me Livre, né? Do ECA Me Livre, né? Essas porcarias aí de obrigatoriedade tóxica de escola. E não vai ser agora que eu vou deixar um grupo de extrema esquerda pertinente dentro das instituições me vencer, me fazer chorar, como estão fazendo com isso, que estão fazendo com o Renato, enquanto não faz nada com o xixetão que tira as calças aí na frente das crianças, faz tudo isso, e essa imoralidade sexual do grupo não é levada em consideração em relação aos fatos da gangue, da opressão e tudo que nós temos passado. Ou está demorando demais para a justiça vestir as calças em relação ao que é os fatos e não a obrigatoriedade tóxica e a perseguição contra a família. Então a operação saco cheio mesmo, a gente tem que estar de saco cheio, tem que ter uma operação da família contra as operações ilegais do Estado. Porque na hora de vir limpar as drogas circulantes, melhorar o ambiente para eles poderem estudar durante uma pandemia, ninguém estava interessado. 2020, quando arrebentaram
a nossa casa, tiraram luz, água, deixaram nós sem condições de sobreviver naquele antro da casa do Coquinha, ó, conselho tutelar, ela não é a... Vamos ver se ela vai embora da costa, né? Mas eu sobrevivi a isso, eu sobreviveria muito mais, só pra ver os caras dos canalha dessa ilha da nicotina tendo que me engolir. Beijinho, beijinho, pau, pau na moleira de vocês.